Não abra o caixão. Essa foi a última coisa que ouvi do meu marido, Cláudio, minutos antes de descobrir o segredo aterrorizante que ele escondeu na morte. Meu coração parecia querer sair do peito e as lágrimas embaçavam minha visão enquanto eu encarava aquele caixão fechado, cheio de gente ao redor me consolando, sem saber do inferno que estava prestes a vir à tona. Mas vamos voltar ao começo, porque essa história não é só sobre um telefonema assustador. É sobre como a vida pode virar de cabeça para baixo em um instante, e como eu, Patrícia, uma mulher de 57 anos que sempre confiou no marido, fui levada a desvendar uma teia de mentiras que quase me destruiu. Tudo começou há 3 dias, quando Cláudio, meu marido de 35 anos, morreu de repente. Um infarto, disseram os médicos, mas eu sentia no fundo que algo não batia. Ele era saudável, sempre cheio de energia, e do nada, naquela manhã de terça-feira, ele não acordou. Lembro de acordar ao lado dele, como sempre fazia, e notar o silêncio estranho. Toquei seu ombro, ele não reagiu. Gritei, sacudi, mas nada. O pânico tomou conta de mim, e em minutos a ambulância estava aqui, em nossa casa em São Paulo, levando o que restava do amor da minha vida. A notícia se espalhou rápido e em poucas horas parentes e amigos já estavam chegando, trazendo aquela mistura de condolências e curiosidade que sempre acompanha a morte. O velório foi marcado para hoje, naquela capela funerária perto do centro, um lugar que eu nunca imaginei frequentar tão cedo. O ar estava pesado, cheio de flores e murmúrios, e eu, no meio daquela multidão, me sentia sozinha como nunca. Meus filhos, Ana e Pedro, tentavam me confortar, mas eu via o desespero nos olhos deles também. Foi quando, em meio às minhas lágrimas, o celular tocou. Olhei para a tela e quase deixei o aparelho cair. Era o número de Cláudio. Meu estômago embrulhou, as mãos tremeram e, com um fôlego rouco, atendi. A voz dele, tão familiar, ecoou no meu ouvido. Patrícia, não abra o caixão. Desliguei na hora, o coração batendo forte, sem entender como isso era possível. Ele estava morto. Eu tinha visto o corpo, mas aquela ligação era real ou seria minha mente me pregando uma peça? Agora é que estou parada diante do caixão com aquele aviso ecoando na minha cabeça. A curiosidade e o medo brigavam dentro de mim, mas algo me dizia que eu precisava ver, que Cláudio estava tentando me alertar sobre algo horrível. E quando finalmente me aproximei, minhas mãos trêmulas se moveram quase sozinhas, prontas para levantar a tampa e enfrentar o que quer que tivesse escondido lá dentro. Com as mãos trêmulas, eu me aproximei do caixão, sentindo o peso de cada passo. A voz do Cláudio ainda ecoava na minha mente, mas a necessidade de saber a verdade era maior que o medo. Enquanto eu me preparava para abrir a tampa, lembrei de como tudo era diferente antes. Cláudio e eu tínhamos uma vida simples aqui em São Paulo, cheia de planos para a aposentadoria. Ele sempre foi um homem reservado, mas nunca imaginei que pudesse esconder algo tão grande. No velório, as pessoas continuavam a chegar e eu via os olhares de pena, mas ninguém suspeitava do que estava prestes a acontecer. Minha filha Ana veio até mim e perguntou se eu estava bem, mas eu só consegui balbuciar que sim, com o coração apertado. Foi então que decidi. Eu tinha que ver o que havia dentro daquele caixão. Não importava o custo. Levantei a tampa devagar, e o que vi me fez recuar em choque. Não era apenas o corpo do Cláudio, mas algo que mudaria tudo para sempre. E agora, contando isso para você, me pergunto se alguém aí já passou por algo assim na sua cidade. Comente embaixo de onde você está assistindo, porque essa história pode estar mais perto do que imaginamos. Quando levantei a tampa do caixão, meu coração parou por um instante. Lá dentro, além do corpo do Cláudio, havia um envelope amarelo, escondido sob as dobras do forro. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia pegar, mas algo me puxava para descobrir o que era. Abri o envelope e vi fotos, documentos antigos e uma carta escrita pela mão dele. Era como se o mundo tivesse desabado sobre mim. Cláudio não tinha morrido de infarto. Ele estava envolvido em algo muito maior, algo que eu nunca poderia imaginar. Lembro de como ele sempre chegava tarde do trabalho, dizendo que eram reuniões, e eu, ingênua, acreditava.
Agora, essas fotos mostravam ele com pessoas que eu nunca tinha visto, em lugares suspeitos de São Paulo, como bares afastados e prédios abandonados na Zona Leste. Minha filha Ana se aproximou, preocupada, e perguntou o que eu tinha encontrado. Eu não consegui responder, só mostrei a carta, e ela ficou pálida. A carta explicava que Cláudio fazia parte de um esquema de corrupção na empresa onde trabalhava, uma multinacional com filial aqui no Brasil, e que ele tinha medo de ser descoberto. Ele descrevia como era pressionado por colegas a desviar dinheiro e como isso o consumia aos poucos. Mas o pior estava por vir. Ele mencionava que alguém da família poderia estar em perigo se o segredo vazasse, e pedia desculpas por me envolver nisso. Nesse momento, ouvi passos se aproximando rapidamente, e quando me virei, vi um homem de terno, escuro, entrando na capela, com um olhar que me gelou a alma. Ele se dirigiu diretamente a mim e sussurrou: "Patrícia, é melhor você esquecer o que viu." O medo tomou conta de mim e eu sabia que isso era só o começo de uma jornada perigosa. Como uma mulher de 57 anos, sozinha e assustada, eu ia enfrentar isso? Minha mente voltou aos últimos dias com Cláudio. Ele parecia distante, sempre checando o celular. E uma vez eu ouvi ele discutindo ao telefone, falando em entregar as provas. Será que ele estava tentando se livrar disso antes de morrer? Agora, com esse homem me ameaçando, senti que não podia confiar em ninguém, nem mesmo nos amigos mais próximos. Decidi esconder o envelope no meu bolso, fingindo normalidade, mas por dentro eu estava em pedaços. Ana me puxou pelo braço e disse que precisávamos ir embora, mas eu sabia que não seria fácil. Ao sair da capela, notei que o homem nos seguia e meu instinto gritava para correr. Chegando em casa, da nossa casa simples no bairro de Moema, trancamos as portas e eu mostrei tudo para Ana e Pedro. Eles ficaram chocados, e Pedro, sempre o mais impulsivo, quis ir atrás da verdade imediatamente. Mas eu sabia que precisávamos de cuidado. Afinal, éramos uma família comum, sem recursos para lutar contra algo tão grande. Revirei a casa em busca de mais pistas e encontrei um diário escondido de Cláudio no fundo de uma gaveta. Nele, ele detalhava encontros secretos e nomes de pessoas envolvidas, incluindo um tal de Ricardo, que parecia ser o líder. Cada página que lia me dava mais medo, mas também mais determinação para não deixar isso passar. Liguei para um amigo de confiança, o Carlos, que é advogado, e marquei um encontro discreto para o dia seguinte. Enquanto isso, o telefone de casa começou a tocar incessantemente, com chamadas anônimas, e eu não atendia, temendo o pior. Naquela noite, mal consegui dormir, pensando em como Cláudio poderia ter me enganado por tanto tempo e no perigo que minha família corria. Ao amanhecer, recebi uma mensagem no celular: "Pare de mexer nisso ou você vai se arrepender." Ponto. O susto foi tão grande que quase joguei o aparelho longe. Agora, com o diário nas mãos e as ameaças crescendo, eu me pergunto se devo continuar ou desistir para proteger meus filhos. E você que está me ouvindo, já se imaginou em uma situação assim, onde a verdade pode custar tudo? Comenta aí de qual cidade você está assistindo, porque talvez a sua realidade não seja tão diferente da minha e juntos podemos encontrar forças para enfrentar nossos medos. Com o diário do Cláudio nas mãos e a mensagem ameaçadora ainda ecoando na minha mente, eu sabia que não podia ficar parada. Naquela manhã, depois de uma noite quase sem dormir, decidi que ia encontrar o Carlos, o advogado amigo da família. Enquanto me arrumava, olhei no espelho e vi uma mulher de 57 anos, com olheiras profundas e um medo que parecia ter envelhecido meu rosto em décadas. Mas também vi uma determinação que não conhecia em mim. Afinal, era a minha família que estava em jogo. Liguei para o Carlos e combinamos de nos encontrar em um café tranquilo no centro de São Paulo, longe de olhares suspeitos. Antes de sair, escondi o diário e os documentos em um lugar seguro em casa, sob o assoalho do quarto, onde ninguém pensaria em procurar. Ana e Pedro insistiram em vir comigo, mas eu pedi que ficassem em casa, trancados, e que não abrissem a porta para ninguém. No caminho até o café, no carro, eu me sentia observada a cada esquina. Cada carro que passava perto me fazia suar frio, e lembrei do homem do velório com aquele terno escuro e olhar penetrante. Será que ele estava me seguindo? Quando cheguei ao café, o Carlos já estava lá, com uma expressão séria.
Sentamos em uma mesa no canto e eu comecei a contar tudo, desde a ligação do Cláudio até as ameaças recentes. Ele ouviu atentamente e, quando mostrei fotocópias das páginas do diário, ele ficou visivelmente preocupado. Patrícia, isso é muito sério, ele disse baixando a voz. Esses nomes que aparecem aqui, Ricardo, Marco, Silva, eu reconheço de casos de corrupção que circularam nos tribunais. Se o Cláudio estava envolvido, você pode estar mexendo com gente perigosa. Minhas mãos tremeram ao pegar o café, e eu perguntei o que fazer. Carlos sugeriu que procurássemos a polícia, mas com cuidado, porque não sabíamos em quem confiar. Ele me contou que em casos assim, às vezes há policiais corruptos envolvidos, e que precisávamos de provas sólidas antes de qualquer denúncia. Enquanto conversávamos, notei um homem sentado sozinho em outra mesa, olhando fixamente para nós. Era diferente do homem do velório, mas algo na postura dele me deixou inquieta. Discretamente, avisei o Carlos, e ele concordou que era melhor irmos embora. Saímos separados, combinando de nos falar por telefone mais tarde. No caminho de volta para casa, no trânsito caótico de São Paulo, meu celular tocou de novo. Era outro número desconhecido. Com o coração na mão, atendi e ouvi uma voz grave e anônima. A próxima vez, não vai ser só uma. Mensagem. Desliguei rápido, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Chegando em casa, encontrei Ana e Pedro ansiosos. Contei a eles sobre o encontro e as novas ameaças, e Pedro, com aquela impulsividade juvenil, quis confrontar os caras de uma vez. Mãe, não podemos ficar assim, com medo na nossa própria casa, ele disse, quase gritando. Tive que acalmá-lo, explicando que precisávamos ser inteligentes, não corajosos. Reunimos na sala e decidimos fazer uma lista de todas as pistas que tínhamos, os nomes do diário, os locais mencionados e qualquer coisa que pudesse nos levar à verdade. Enquanto revirava os papéis, encontrei uma anotação no diário sobre o encontro marcado em um armazém abandonado na zona portuária de Santos, para o qual Cláudio tinha ido uma semana antes de morrer. Será que era lá que ele guardava mais provas? A ideia de ir até lá me assustava, mas também me dava um fio de esperança. Naquela tarde, resolvi ligar para a irmã do Cláudio, a tia Maria, que sempre foi próxima da família. Ela atendeu chorando, e quando eu perguntei se ela sabia de algo estranho na vida do Cláudio, ela hesitou e disse que ele tinha comentado sobre problemas no trabalho há alguns meses, mas não quis dar detalhes. Ele parecia assustado, Patrícia, como se estivesse sendo vigiado, ela contou. Aquilo só confirmou minhas suspeitas. Enquanto desligava, ouvi um barulho na porta da frente. Era como se alguém estivesse tentando abrir. Corri até lá e vi que a fechadura estava arranhada, como se tivessem tentado arrombar. O susto foi tão grande que quase gritei. Trancamos tudo de novo e chamamos um vizinho para verificar, mas não havia ninguém lá fora. A sensação de insegurança crescia a cada minuto. Naquela noite, decidi que não podia mais adiar. Eu tinha que ir até aquele armazém em Santos. Ana insistiu em vir comigo, e depois de muita discussão, aceitei, mas com a condição de que faríamos isso com extremo cuidado. Preparando uma mochila com lanternas, o celular carregado e cópias dos documentos, eu me sentia como uma personagem de filme, não a Patrícia Menezes, a vovó aposentada que adora fazer bolo de fubá. Enquanto arrumava as coisas, Pedro descobriu algo chocante no diário, uma página onde Cláudio mencionava que tinha escondido um pendrive com gravações comprometedoras em um local que só eu conhecia, nosso primeiro apartamento, onde moramos nos primeiros anos de casamento, no bairro do Brás. Como ele poderia ter ido lá depois de tantos anos? E o que mais ele escondeu? Com essa nova pista, o plano mudou. Primeiro iríamos ao Brás e depois, se necessário, a Santos. Mas, ao sair de casa na manhã seguinte, notei que o mesmo carro preto que eu tinha visto perto do café estava estacionado na rua, com um homem ao volante, observando nossa casa. Ele ligou o motor e começou a nos seguir quando entramos no carro. O que eu ia fazer agora? E você, que está me ouvindo, já passou por um momento em que teve que tomar uma decisão que podia mudar tudo? Comenta aí de qual cidade você está assistindo, porque talvez a sua coragem possa me inspirar a seguir em frente,
mesmo com o perigo batendo à porta. Com um carro preto nos seguindo de perto, meu coração batia tão forte que eu mal conseguia pensar. Ana, ao meu lado, segurava minha mão, e Pedro relatava cada movimento do perseguidor. Decidi não ir direto para o Brás. Entrei em ruas movimentadas no centro de São Paulo, tentando perdê-lo no trânsito. Após algumas manobras, o carro sumiu, e respirei aliviada, mas a tensão persistia. Vamos pro Brás com cuidado, eu disse, tentando manter a calma. No caminho, refleti sobre nossos primeiros anos no apartamento. Como Cláudio podia ter se envolvido em algo tão sujo e escondido um pendrive lá? Chegando ao bairro, estacionei longe do prédio e caminhamos a pé. O prédio antigo ainda estava lá. E com uma chave escondida sob o tapete, entramos no apartamento vazio. A saudade apertou, mas focamos na busca. Ana encontrou uma caixa de metal atrás de um armário na cozinha, com o pendrive e uma nota de: Cláudio, use isso para se proteger, mas cuidado, eles estão em todo lugar. Naquele momento, ouvi passos rápidos no corredor. Pedro espiou e sussurrou: 2 homens, um deles é o do carro preto. Corremos para o banheiro, onde uma janela dava para o telhado vizinho. Enquanto subíamos, batidas fortes ecoaram na porta, com vozes gritando para abrirmos. Conseguimos escapar pelo telhado, escorregando, mas com o pendrive seguro. Na rua, corremos para o carro e fugimos. No caminho, coloquei o pendrive no laptop. Gravações mostravam Cláudio e Ricardo discutindo. Propinas com Cláudio desesperado, dizendo: eles vão me matar se eu não entregar o dinheiro. Aquilo confirmou que ele foi assassinado. A raiva e tristeza me invadiram. Jurei levar esses caras à justiça. Chegando a um hotel seguro, trancamos a porta e planejamos com Carlos, que sugeriu contactar um delegado confiável. Enquanto isso, tia Maria ligou chorando. Homens agressivos a visitaram, perguntando por mim e pelos documentos. O cerco estava se fechando. Naquela noite, mal dormi, pensando em Cláudio e no perigo. Ao amanhecer, decidi ir ao armazém em Santos, mas ao sair do quarto, vi um envelope sob a porta. Uma foto minha com um X vermelho e a mensagem: pare agora ou sua família vai pagar. O medo me dominou. Desistir para proteger meus filhos ou continuar e arriscar tudo. E você, o que faria no meu lugar? Comenta de qual cidade está assistindo. Talvez sua opinião me dê força para a decisão certa. Com a ameaça do envelope ainda fresca na minha mente, eu sabia que não podia hesitar. A foto com o X vermelho me assombrava, mas a determinação de honrar a memória do Cláudio era mais forte. Reuni Ana e Pedro no quarto do hotel e disse: vamos para Santos. Precisamos descobrir o que há naquele armazém antes que seja tarde. Eles concordaram, embora eu visse o medo nos olhos deles e no meu coração também. Carlos ligou enquanto nos preparávamos, avisando que tinha marcado uma reunião com um delegado de confiança para depois, mas que precisávamos de mais evidências. Cuidado, Patrícia, ele insistiu, esses caras não brincam em serviço. Desliguei, sentindo o peso da responsabilidade. Como uma mulher de 57 anos, acostumada a uma vida pacata em São Paulo, eu me via no meio de uma trama de corrupção e assassinato. Lembrei dos momentos com Cláudio, das risadas no Parque Ibirapuera, dos jantares em família e como tudo isso tinha virado pó. Enquanto arrumávamos a mochila com lanternas, o celular carregado e cópias das gravações, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Sua última chance. Volte para casa. Ignorei, mas o frio na barriga não passava. Saímos do hotel com cuidado, verificando se não havia ninguém nos seguindo. Desta vez, não vi o carro preto, mas a paranoia estava enraizada. Pegamos a estrada para Santos, e durante a viagem, conversamos sobre o que poderíamos encontrar. Pedro, sempre impulsivo, sugeriu que gravássemos tudo para ter mais provas, enquanto Ana, mais cautelosa, pedia para termos um plano de fuga. Eu concordei com os dois, sentindo que juntos éramos mais fortes. A estrada era familiar. Cláudio e eu íamos a Santos nas férias, para visitar a praia e comer peixe fresco. Agora, cada curva me lembrava dele e do segredo que ele carregava. Chegando à zona portuária, o lugar era desolador. Armazéns abandonados, ruas vazias e um silêncio que cortava a alma.
Estacionamos longe do endereço mencionado no diário e caminhamos a pé, tentando passar despercebidos. O armazém era um prédio antigo, com portas enferrujadas e janelas quebradas. Minhas mãos suavam enquanto eu tentava abrir a porta principal. Estava trancada. Pedro encontrou uma entrada lateral com uma janela basculante quebrada e conseguimos entrar. Lá dentro, o cheiro de mofo e umidade era forte e a escuridão nos obrigou a acender as lanternas. O lugar estava cheio de caixas e equipamentos velhos, e começamos a procurar por algo que Cláudio pudesse ter escondido. Revirando uma pilha de papéis, Ana encontrou um caderno com anotações detalhadas sobre transações financeiras, nomes de políticos e datas de encontros. Era ainda mais comprometedor que o diário. Parecia um registro completo do esquema. Enquanto folheava as páginas, ouvi um barulho de passos do lado de fora. Pedro correu até a janela e avistou 2 homens se aproximando rapidamente com walkie-talkies. "Eles estão aqui", ele sussurrou, o rosto pálido. Meu coração disparou. Estávamos encurralados de novo. Procuramos uma saída e encontramos uma escada que levava a um porão. Descemos correndo, mas a porta do porão estava emperrada. Os homens entraram no armazém e ouvi suas vozes ecoando. "Procuram por ela, não podem escapar." "Não." Desespero, notei uma abertura no fundo do porão que dava para um túnel estreito, talvez uma antiga passagem de ventilação. "Por aqui!" eu gritei, empurrando Ana e Pedro na frente. Entramos no túnel, escuro e apertado, rastejando com dificuldade. As vozes dos homens ficaram para trás, mas eu sabia que não estávamos seguros. Quando saímos do túnel, estávamos em um beco atrás do armazém. Corremos para o carro e desta vez não olhamos para trás. No caminho de volta, coloquei o caderno na mochila, sentindo que tínhamos descoberto uma peça crucial do quebra-cabeça. Ele continha provas que poderiam incriminar pessoas poderosas, incluindo o tal Ricardo. Enquanto dirigia, liguei para Carlos e contei sobre a descoberta. Ele ficou aliviado, mas alertou. "Agora é a hora de ir à polícia, Patrícia. Com isso, temos o que precisamos." Marcamos de nos encontrar com o delegado no dia seguinte em um local seguro. Chegando ao hotel, trancamos a porta e examinamos o caderno em detalhes. Havia referências a contas bancárias no exterior e uma lista de nomes que incluía figuras públicas. Aquilo me deixou ainda mais determinada a seguir em frente, mas também mais assustada. Eu estava mexendo com o vespeiro. Naquela noite, enquanto tentava dormir, o telefone tocou de novo. Era a tia Maria, soluçando. "Patrícia, recebi outra visita. Eles disseram que se você não parar, vão machucar os netos." Desliguei, com lágrimas nos olhos, sabendo que meus filhos estavam em perigo real. Ao amanhecer, preparei-me para o encontro com o delegado. Mas ao sair do quarto, vi que o carro tinha os pneus furados. Alguém tinha sabotado nós durante a noite. O medo me paralisou por um instante, mas então lembrei do Cláudio e de como ele morreu por tentar fazer a coisa certa. Eu não podia desistir agora. E você que está me ouvindo? O que faria se estivesse no meu lugar, com a família ameaçada e a verdade nas mãos? Comenta aí de qual cidade você está assistindo, porque talvez a sua força possa me ajudar a enfrentar o que vem pela frente, mesmo quando tudo parece perdido. Com os pneus furados do carro, uma sensação de desespero tomou conta de mim. Alguém tinha nos sabotado durante a noite, e isso significava que sabiam onde estávamos. Rapidamente, liguei para Carlos e expliquei a situação. Ele, sempre prático, sugeriu que chamássemos um táxi para o encontro com o delegado e que deixássemos o carro para depois. Enquanto esperávamos, examinei o caderno que havíamos recuperado em Santos mais uma vez. As anotações eram detalhadas, valores de propina, nomes de empresas de fachada e até referências a um político local muito conhecido em São Paulo. Aquilo era enorme e eu sentia o peso de cada página. Ana e Pedro estavam visivelmente nervosos. Pedro queria confrontar os homens, mas eu insisti que precisávamos ser cautelosos. Quando o táxi chegou, entramos rapidamente, verificando se não éramos seguidos. O motorista era um senhor tranquilo, e eu me senti um pouco mais segura. Mas a paranoia não ia embora. No caminho para o local combinado, um pequeno escritório do Carlos no centro de São Paulo,
Refleti sobre como minha vida tinha virado de cabeça para baixo em poucos dias. De viúva chorosa, eu me tornei uma investigadora amadora, perseguida por criminosos. Lembrei de Cláudio, de sua voz naquela ligação, e como ele deve ter se sentido encurralado. Isso me deu forças para continuar. Chegando ao escritório, Carlos nos recebeu com um abraço apertado. Ele havia convidado o delegado Almeida, um homem de meia-idade com uma expressão séria, mas que transmitia confiança. Sentamos em uma sala fechada e eu apresentei todas as provas: o diário, o pendrive com as gravações, o caderno de Santos e as fotos. O delegado ouviu atentamente, fazendo anotações, e quando ouviu as gravações, seu rosto ficou grave. "Isso é muito sério, dona Patrícia", ele disse. "Esses nomes, Ricardo, Marcos, estão envolvidos em esquemas de corrupção de alto nível. Se o seu marido foi assassinado, como suspeitamos, isso pode abrir um processo enorme." Ele explicou que iria iniciar uma investigação discreta, mas alertou que poderíamos precisar de proteção policial, pois os envolvidos eram perigosos. Enquanto conversávamos, Carlos recebeu uma ligação urgente. Alguém tinha invadido o escritório dele. Durante a noite, mas nada foi roubado. Era um aviso. O medo voltou a pairar sobre nós. O delegado sugeriu que ficássemos em um local seguro, sob custódia da polícia, até que as coisas se acalmassem, mas eu hesitei. Não queria deixar meus filhos em perigo, mas também não queria desistir. Decidimos que eu e minha família iríamos para uma casa segura que a polícia disponibilizaria, enquanto as investigações prosseguiam. Antes de sair, o delegado me fez prometer que não faria mais nada por conta própria. No táxi de volta ao hotel para pegar nossas coisas, senti uma mistura de alívio e apreensão. Pela primeira vez, tinha autoridades do nosso lado, mas sabia que os riscos ainda eram altos. Chegando ao hotel, notei que o carro com os pneus furados tinha sido removido. Talvez pelo hotel ou por alguém mais. Enquanto arrumávamos as malas, Pedro encontrou outro envelope debaixo da porta, idêntico ao anterior, com a mesma foto e mensagem ameaçadora. Dessa vez, havia um adendo. "Sua última chance. Encontre-nos no parque às 18 horas, ou as consequências serão fatais." Meu sangue gelou. Eles estavam nos desafiando abertamente. Mostrei a Carlos e ao delegado por telefone e eles aconselharam a não irmos. Mas eu sentia que era uma armadilha que poderíamos usar a nosso favor. Com a proteção policial organizada, combinamos de ir ao parque, mas com agentes infiltrados por perto. Era arriscado, mas eu precisava enfrentar isso para proteger minha família e honrar Cláudio. Chegando ao Parque Ibirapuera, no horário combinado, o coração batia forte. Ana e Pedro estavam comigo, mas os policiais estavam disfarçados por perto. Um homem se aproximou, era o mesmo do velório, de terno escuro. Ele sorriu friamente e sussurrou: "Entrega as provas e tudo acaba aqui." Eu tremi, mas mantive a calma, respondendo que não tinha nada. Ele riu e disse: "Seu marido era um tolo." "Você vai ser também." Nesse momento, os policiais surgiram e o prenderam, mas ele gritou: "Isso não acabou. Ricardo vai atrás de você." O susto foi enorme, mas senti uma vitória momentânea. No entanto, ao voltar para a casa segura, recebi uma ligação da tia Maria. Ela tinha sido ameaçada, de novo, e dessa vez disseram que sabiam onde estávamos. O perigo estava mais perto do que nunca. Agora, com a polícia envolvida, eu me pergunto se finalmente estamos seguros ou se isso é só o começo de algo ainda pior. E você, que está me ouvindo, já se sentiu assim com a justiça ao seu lado, mas o medo ainda pairando? Comenta aí de qual cidade você está assistindo, porque talvez a sua experiência possa me dar a esperança de que, no fim, a verdade sempre prevalece, mesmo nas horas mais sombrias. Na casa segura da polícia, o silêncio era ensurdecedor. Cada som me fazia pular e eu mal conseguia relaxar, mesmo sabendo que estávamos protegidos. O delegado Almeida nos atualizou. O homem preso no parque era um capanga de baixo escalão. E as investigações estavam avançando, mas Ricardo, o cérebro do esquema, ainda estava solto. Carlos ligou, dizendo que o processo estava sendo acelerado graças às provas que entregamos, mas alertou que Ricardo poderia tentar um ato desesperado. Enquanto isso,
Revi as memórias com Cláudio, tentando entender como ele se envolveu nessa teia. Lembrei de uma vez há anos, quando ele chegou em casa abalado, falando sobre pressões no trabalho. Mas eu, na minha ingenuidade, pensei que era estresse comum. Agora tudo fazia sentido. Ana e Pedro tentavam me distrair, mas eu via o medo nos olhos deles também. Recebemos a notícia de que tia Maria havia sido colocada sob proteção policial, o que me aliviou um pouco, mas a angústia não passava. Naquela noite, enquanto tentava dormir, o telefone da casa segura tocou. Era um número bloqueado. Com o coração na mão, atendi e ouvi uma voz que me gelou. Era Ricardo. Patrícia, você acha que ganhou? Ele disse com um tom ameaçador. Seu marido era fraco e você vai ser também. Cancele a denúncia, ou não vou poupar sua família. Desliguei tremendo e imediatamente avisei o delegado. Ele ficou irritado por Ricardo ter conseguido nosso número, mas garantiu que reforçaria a segurança. No dia seguinte, fomos informados de que um mandado de prisão havia sido emitido para Ricardo, mas ele tinha desaparecido. A tensão aumentou e eu me sentia como uma presa, mesmo com a polícia ao redor. Carlos nos visitou e sugeriu que eu gravasse um depoimento formal para fortalecer o caso. Enquanto fazia isso, as emoções transbordaram. Chorei ao lembrar de Cláudio, da sua morte injusta, e da coragem que ele teve ao tentar expor a verdade. Pedro, inspirado, decidiu que queria estudar direito para combater a corrupção, e Ana prometeu me apoiar incondicionalmente. Isso me deu uma centelha de esperança. No entanto, à tarde recebemos uma ligação do hospital. Tia Maria havia sofrido um acidente suspeito. Ela estava bem, mas assustada. Foi claramente outra intimidação. O delegado então revelou que tinham descoberto que Ricardo estava escondido em uma fazenda na região de Campinas e que uma operação estava marcada para a noite. Ele nos pediu para ficarmos calmos e não sairmos de forma alguma. Enquanto esperávamos, o tempo parecia não passar. Lembrei de todas as vezes que Cláudio e eu sonhamos com uma velhice tranquila e como isso foi roubado. Mas também pensei na força que eu ganhei, na rede de apoio que construímos. De repente, ouvi barulhos do lado de fora, vozes abafadas, passos rápidos. Corri até a janela e vi vultos se movendo na escuridão. Meu coração disparou. Será que era a polícia ou algo pior? Antes que eu pudesse reagir, a porta se abriu e o delegado entrou, com um sorriso aliviado. Pegamos ele, Patrícia. Ricardo tá preso e o esquema tá desmantelado. A emoção foi tão grande que eu desabei em lágrimas. Ana e Pedro me abraçaram, e sentimos pela primeira vez que a justiça estava sendo feita. Nos dias seguintes, as notícias confirmaram a queda de várias figuras públicas envolvidas. E comecei a receber mensagens de apoio de amigos e até de estranhos, inspirados pela nossa história. No entanto, ao visitar o túmulo de Cláudio, eu sabia que nada traria ele de volta, mas que sua morte não foi em vão. Agora, com a poeira baixando, me pergunto como reconstruir nossas vidas. E você que está me ouvindo, o que acha que vem depois de uma batalha assim? Comenta aí de qual cidade você está assistindo, porque talvez a sua solidariedade possa me mostrar que, mesmo nas cicatrizes, há espaço para recomeços. Com Ricardo preso e o esquema desmantelado, a sensação de alívio era imensa, mas uma tristeza profunda ainda habitava meu coração. Nos dias que se seguiram, a polícia continuou as investigações e Carlos nos manteve informados sobre os desdobramentos legais. Várias pessoas foram indiciadas, incluindo políticos e empresários, e a mídia noticiou o caso, chamando Cláudio de herói por tentar expor a corrupção. Isso me trouxe um consolo amargo. Ele não morreu em vão. Ana, Pedro e eu voltamos para nossa casa em Moema, mas nada era como antes. Cada canto me lembrava de Cláudio, e o vazio era palpável. Decidimos fazer uma pequena reforma para tentar apagar as memórias mais dolorosas e criar um novo começo. Pedro, verdadeiro a sua palavra, se inscreveu em um curso pré-vestibular para direito. E Ana começou a me ajudar com um projeto de apoio a famílias vítimas de corrupção, algo que nasceu da nossa experiência. Recebemos muitas mensagens de pessoas que passaram por situações similares, e isso me mostrou que não estávamos sozinhos. Um mês depois, fui convidada a dar uma entrevista em um programa de TV
para compartilhar nossa história. Foi assustador no início, mas eu senti que era importante falar, para inspirar outros a não se calarem diante da injustiça. Durante a gravação, lembrei de cada detalhe dessa jornada, da ligação do Cláudio do caixão, das folgas, das ameaças, e como aos 57 anos eu descobri uma força que nem sabia que tinha. No estúdio, conheci outras mulheres que enfrentaram batalhas parecidas, e isso criou uma rede de apoio que me fortaleceu. Ao voltar para casa, encontrei uma carta no correio. Era de uma organização não governamental, oferecendo suporte psicológico e legal para nós, gratuitamente. Aceitei, pois sabia que eu e meus filhos precisávamos curar as feridas emocionais. As sessões de terapia me ajudaram a processar a raiva e a dor, e aos poucos consegui perdoar Cláudio por me envolver nisso, entendendo que ele também era uma vítima. Com o tempo, a vida foi retomando um ritmo mais calmo. Pedro se dedicou aos estudos, Ana encontrou um emprego que a realizava, e eu, inspirada por tudo, comecei a escrever um livro sobre nossa história, não como uma vingança, mas como um testemunho de resiliência. No aniversário de 1 ano da morte de Cláudio, fizemos uma cerimônia simples no cemitério, com flores e lembranças felizes. Foi quando percebi que, apesar de tudo, havíamos encontrado um novo propósito. A justiça pode ser lenta, mas ela veio, e com ela a paz que tanto buscávamos. Agora, olhando para trás, vejo que cada passo dessa jornada me transformou, de uma viúva assustada, para uma mulher que enfrentou seus demônios e saiu mais forte. E se você chegou até aqui, obrigada por me acompanhar. Se essa história tocou você, deixa um like, comenta o que achou e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Sua presença fez toda a diferença.